Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hérdice Desportivo, a primeira edição deste mês de agosto. Como temos feito no decurso das últimas semanas, vamos então dar sequência àquilo que de melhor tem sido produzido no que diz respeito às modalidades e focando aqui a nossa atenção no Concelho de Tomar. Já aqui falámos de judo, justifica-se e é de toda a justiça voltar então a sublinhar precisamente esta modalidade. Neste caso, a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, também o trabalho conjunto que tem sido feito por Igor e Patrícia Sampaio, são os dois nossos convidados desta edição. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, também pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sendo que precisamente a componente vídeo irá ficar disponível na plataforma televisiva Mel, sendo que aqui para clientes desta operadora, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Depois desta introdução, vamos então dar seguimento a este espaço entrevista propriamente dito. Vou, antes de mais, saudar os nossos convidados. Boa noite. Obrigado pela vossa presença. Vou começar pelo Igor Sampaio. Igor, e claro está, nós estamos aqui para destacar tudo aquilo que de bom foi feito, mas antes de irmos e de nos centrarmos nos resultados propriamente ditos, permita-me então aqui tentar perceber como é que se chega a estes resultados. Ainda para mais, estamos a falar de um emblema que está situado numa cidade do interior, com as limitações que tudo isso tem. Como é que é possível estar dentro dos melhores, estando num clube do interior? Boa noite mais uma vez. Assim, nós temos algum conjunto de expressões que utilizamos, de regras que utilizamos no nosso cotidiano, e eu penso que é precisamente o cumprimento dessas regras, é a consistência e a resiliência. Nós gostamos muito de utilizar essas duas palavras e são elas que nos têm levado um pouco mais além. A consistência, porque, falando da Patrícia, é um caso que cumpre muito bem essa palavra, que é estar todos os dias no tapete e todos os dias dar um pouco de si àquilo que é a modalidade de judo, que é muito exigente, é um desporto muito complexo, e ela todos os dias consegue, claro, temos sempre dias melhores, dias piores, mas ela tenta sempre manter a sua consistência, não faltar, cumprir os objetivos, e é isso que a leva um pouquinho mais longe. A resiliência é os tais dias que falámos que por vezes não são tão bons, mas que ela consegue dar a volta por cima e arranjar sempre uma solução para os problemas que vamos encontrar. Mas é mais difícil para uma judoca como a Patrícia chegar lá acima do que comparativamente com outros atletas que estão em clubes dos grandes centros urbanos? Assim, existem algumas dificuldades acrescidas na nossa zona, obviamente. Os treinos da Federação, os treinos da Seleção Nacional são sempre em Coimbra ou Lisboa, maioritariamente em Lisboa. Ela, a partir do momento, ela teve que chegar à seleção primeiro, não é? O chegar à seleção foi trabalho nosso, foi aqui local, inteiramente local, e uma vez chegando lá, uma vez que ela ganhou a primeira vez o campeonato nacional, ou a segunda vez o campeonato nacional, e foi chamada a uma seleção, já começam a existir imposições, se podemos dizer assim, da Federação, de estar presente nos treinos da seleção. Acontecem à terça e à quinta, e nós, sendo aqui de uma zona um pouco afastada de Lisboa, à terça e à quinta fazer uma deslocação a Lisboa para treinar nesses encontros nacionais era sempre um bocadinho complicado. Fizemos um esforço, a Gualdim Pais apoiou muito nessa altura e conseguimos, ali durante a fase inicial, 2-3 anos, que ela fizesse esses treinos. Isso deu origem a um boom nos resultados dela, obviamente. Claro que o trabalho aqui, ela fazia 2 lá, mas todos os dias faz 2 treinos, aqui era a grande maioria sempre. Por fim, já mudou, foi estudar para Lisboa, já faz a grande maioria dos treinos em Lisboa, já é um pouco mais fácil, mas estando aqui, foi esse o caminho que nós encontramos. Felizmente podemos contar com o apoio da nossa instituição e deu frutos. Patrícia Sampaio, boa noite também, obrigado pela presença. E antes de destacarmos então todo esse conjunto de feitos que têm sido alcançados, no judo, e agora digo eu, o mero curioso, até que ponto é necessário ou é necessária uma força mental adequada e que faça a diferença quando estamos a competir diante dos melhores? Começámos aqui por falar nas condições de treino. Agora, no que diz respeito ao atleta propriamente dito, à sua capacidade, à sua força mental, isso também faz a diferença nestas grandes competições?
Eu acho que se tivermos consciência que nos preparámos bem, que se confiarmos no treino que fizemos para trás, isso depois vai nos dar confiança para enfrentarmos, lá está, os melhores. Quando nós nos sentimos em forma, também isso nos faz sentir a nós os melhores, pelo menos é o que eu sinto que para trás faço o trabalho bem, quando vejo que estou a treinar bem, que estou a cumprir aquilo que me propus, eu chego à prova, chego às competições e estou confiante, por muito fortes que elas sejam, eu sei que eu também sou. Há um trabalho preparatório para tentar conhecer os eventuais adversários, os oponentes que vão estar também nessas mesmas competições? Sim, à medida que eu vou estando bastante tempo na mesma categoria ou no mesmo escalão, vou, para além de lutar com as pessoas e saber as dificuldades que sinto eu, também as vejo a lutar com outras pessoas e analisamos sempre os pontos fortes delas, os pontos fracos. Apenas um parênteses, essa é precisamente, acho eu, a qualidade mais forte dela, é saber avaliar as adversárias e faz esse é um trabalho que normalmente cabe ao treinador, a grande percentagem dessa avaliação é feita pelo treinador e ela, nisso andamos sempre de mãos dadas porque ela é uma ajuda essencial e sempre muito presente em às vezes há coisas que eu não vejo que ela própria repara, que também sendo atleta, estando a competir contra ela, sente no tapete e cá fora se calhar não vemos, e ela é brutal nesse aspecto e ajuda muito a parte de ser treinador, não é? Tenho de lhe tirar o chapéu nesse aspecto. E o facto de, Patrícia, o facto de serem irmãos, o que é que ajuda, o que é que limita, como é que é aqui a vossa relação? Primeiro, o facto de sermos irmãos ajudou principalmente a eu entrar no judo, porque acho que de outra forma não sei se teria sequer entrado. Depois, a partir daí, já foi um pouco mais por mim, mas aqui dentro não sei, nós chocamos um bocadinho, mas ao mesmo tempo também é uma cumplicidade diferente nas competições, nas vitórias, nas derrotas. Há essa cumplicidade, acredito que é muito importante, mas a Patrícia sente do seu treinador aquele grau de exigência que sente, por exemplo, quando está ao serviço da Seleção Nacional? Acho que sinto mais dele. Sim. Sentirá sempre, mesmo quando vai a serviço da seleção, tem-me a mim em casa a fazer força e a falar com ela, portanto, julgo que seja sempre presente. Pronto, e só mesmo para terminar este diálogo, este vosso elo de ligação familiar, na parte de outros atletas que fazem parte da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, há uma compreensão daquilo que efetivamente vos liga a ser superior aos demais? Sim, é assim, todos os meus atletas dizem que eu sou muito exigente, não sei até que ponto é que eles acham que eu sou mais exigente com ela ou menos. Eles têm por hábito dizer que eu julgo que eles sentem que é igual. Apesar de haver sempre alguma complicidade no treino, obviamente que vai existir, crescemos juntos, não é? Sempre algumas coisas, é mais na comunicação que há se calhar alguma diferença, porque eu nela não preciso usar tantas palavras, às vezes basta um olhar, basta eu fazer assim, uma cara às vezes mais séria, do género, o que é que estás a fazer assim? E ela percebe com facilidade, enquanto os outros se calhar têm que explicar um pouco mais, mas aquilo que é transmitido acaba por ser o mesmo, acabam por receber os mesmos estímulos. Uma atleta deste calibre também tem os seus dias menos bons, ou seja, não lhe apetece naquele dia. Se calhar até acaba por ter mais, porque tem mais situações de stress, obviamente, mas também é melhor a escondê-los ou passar por cima deles, portanto acaba por parecer quase uma super atleta, porque a função dela é ultrapassar isso todos os dias, claro. Já vamos às vossas bases, ou como é que nasceu esse interesse pelo judo. Patrícia, esta temporada, por tudo aquilo que já foi feito, estes resultados têm superado as vossas, vou tratá-los como uma equipa, têm superado as vossas expectativas? Para ser sincera, não tem superado, tem sido mais ou menos aquilo que eu esperava de mim. Então a fasquia está muito alta. Sim, também ainda não cheguei às competições mais importantes deste ano. Aí sim, espero superar as expectativas. Mas estas aqui, tendo em conta que é um percurso de meses de preparação para as provas finais, acho que tem corrido mais ou menos com os objetivos que eu tinha. Também vê isto desta forma, o treinador?
Nós queremos sempre mais, não é? Mas sim, obviamente que há as provas de ouro, em que não podemos exigir mais do resultado, mas podemos sempre exigir mais da prestação. Em termos de prestação, estamos muito perto daquilo que queremos. Concordamos, falamos disso várias vezes e concordamos que estamos muito perto do desempenho que queremos encontrar depois numa prova sénior, por exemplo, que já precisa de atributos diferentes do que encontramos nos júniores, não é? Em resultado, precisamos de um bocadinho mais de assiduidade na medalha, na questão dos séniores. Nos júniores, ela é número 1 do mundo neste momento, as que têm aparecido, ela tem resolvido com alguma eficácia os combates. Teve um segundo lugar na Corunha, que foi ali um erro técnico que nós sabemos, e em análise posterior sabemos perfeitamente que era possível de conquistar a medalha de ouro. Teve nos séniores a conquista do bronze nos Jogos do Mediterrâneo. Também vimos com alguma facilidade, se calhar ainda mais do que no escalão júnior, tinha alcançado o ouro nessa prova. Essa então estou mesmo muito confiante. Obviamente não posso adivinhar aquilo que teria acontecido sem o erro que ela fez, que acontece, porque na verdade é uma atleta com 19 anos a competir com atletas que têm isso em experiência de competição. Portanto, a idade dela em competição não é fácil. Era uma questão que eu tinha para colocar. Isto não acaba por ser injusto, não é? Não é uma desvantagem clara para quem tem essa menos experiência quando se combate efetivamente com outros atletas que, pronto, já têm uma rodagem bem maior? Sim, pode ser visto de duas formas. Pode ser injusto para ela, que é menos experiente, e pode ser injusto para as outras que estão a competir com uma atleta jovem, que tem uma capacidade física que está a aumentar exponencialmente. De ano para ano ela vai sempre evoluindo, enquanto quando se chega a uma altura em que se é mais experiente, que se tem mais idade, a gestão tem que ser mais cuidadosa, não é? A gestão, há anos em que vamos estar no nosso pico de forma e se calhar o ano a seguir não vamos estar tão bem. Felizmente a Patrícia, todos os anos que se vão acumulando, ela está melhor do que no ano anterior. Portanto, temos isso a nosso favor e é com isso que elas têm que se preocupar. Nós preocupamos com a experiência, muito bem, mas penso que é uma questão de tempo até que as duas se encontrem e que consigamos ultrapassar. E a Patrícia, por exemplo, nestes embates com essas atletas mais experientes, sente que olham para si e que olham para o seu bilhete de identidade? Isso mexe com a abordagem que fazem do respectivo combate ou não? Já senti mais ao início, antes de começar a fazer as provas séniores, mesmo nos estágios assim, as raparigas mais velhas e mais fortes do topo olham para nós de maneira diferente. É como se fosse um combate para descansar ou uma coisa assim. Agora, como tenho vindo já a debater-me com pessoas fortes e como tenho tido alguns resultados, acho que elas já olham de maneira diferente, já não recusam treinar comigo e coisas assim do género. Pois, porque há um pouco tens de dar um bocadinho de background, porque recusam quando chegamos a um estágio mundial, nível mundial. Temos as atletas de seleção brasileira que já medalharam nos Jogos Olímpicos, por exemplo, não estão a fazer corrida para os Jogos, já lá estiveram várias vezes e já conquistaram medalhas. Temos um estágio, por exemplo, com as 10 melhores do mundo do meu peso. Exatamente, e obviamente que toda a gente quer ser a melhor ali, toda a gente quer procurar os melhores parceiros que possa encontrar para treinar, são horas preciosas da sua preparação para um torneio e querem ocupá-las com quem seja melhor, quem seja mais forte. Nós até temos no judo, quase gostamos de levar porrada, vamos procurar quem nos consiga bater para nós conseguirmos bater entre aspas a projeção, mas tentamos sempre que alguém nos consiga defrontar bem para evoluir, e é um bom sinal que essas atletas já procurem a Patrícia nos treinos para treinar, e é sinal de reconhecimento da qualidade que ela está a conseguir ter neste momento. Sim. E aí, desculpa. Força. Não, é só para rematar. Aí eu sinto a evolução porque nos primeiros estágios que eu fiz, eu ia-lhes pedir e elas recusavam. Depois, passado mais um bocado, depois, claro, a alguma altura terão de fazer. Se veem que é um combate forte, que é um treino em que elas podem evoluir, a seguir eu vou pedir, elas já aceitam. Depois, nos estágios mais recentes, elas já me vinham pedir a mim. Então aí
Aí É a podemos confirmação. observar também. É um sinal de que já ganhou o seu Evolução. espaço? É isso? Ou ainda Estou a há ganhar, aqui estou a patamares? Está a ganhar. Estou a ganhar. É difícil, é diferente quando se prepara a presença numa competição nacional comparativamente com uma internacional. O grau de exigência sobe assim mesmo tanto? No meu caso, sim, porque a minha categoria é muito pouco competitiva em Portugal. Em Portugal. Então eu às vezes tenho um campeonato nacional em que tenho uma adversária, duas. Não, sinceramente não fazemos uma grande preparação, é o que vamos preparando para as outras provas, também acumula como preparação para o campeonato nacional. Isto dificulta... Sim, para completar, em termos físicos nós podemos, não extrapolamos muitas, 2, 3 picos de forma anuais. É com base na análise que faço também do corpo dela, da situação dela, um pouco o limite, e na grande generalidade das pessoas de alta competição, 3 picos de forma já é difícil de atingir e tentamos não passar isso. Obviamente que um nacional neste momento, quando se está a fazer uma corrida internacional de relevo, o nacional vai chegar ao nacional, ao campeonato nacional, a uma prova interna, com a qualidade que se está naquele momento em preparação para a outra internacional. Não nos damos a preparar o nacional com o maior foco, com pico de forma. É quase um processo transitório para depois as outras mais à frente. Falamos então das conquistas. Aliás, o Igor já aqui sublinhou algumas delas. Patrícia, dentro deste conjunto de excelentes resultados, e colocando se calhar aqui um pouco de lado a competição, o valor da competição propriamente dita, a nível pessoal, há assim alguma ou algumas que tenham dado mais gosto a ganhar ou chegar a resultados de relevo? Os campeonatos nacionais para mim são sempre de bastante relevo pessoal, porque é a prova mais importante que eu tenho a oportunidade de fazer em representação do meu clube. A partir daí, nas provas internacionais, represento já a seleção de Portugal. Portanto, o campeonato nacional para mim, por muito fácil ou difícil que seja, é sempre uma conquista bastante boa, pessoalmente. Depois, para além disso, talvez o terceiro lugar que eu fiz no Mundial do ano passado, porque antes disso tive o Campeonato da Europa que perdi e isso abalou-me um bocadinho, mas também fez-me mudar o chip e preparar-me para o evento a seguir, que depois correu muito bem e foi de facto um dos melhores dias da minha vida. Como é que se lida com o facto de sermos os melhores à escala mundial, neste caso no escalão de júniores? Como é que se lida com isso? Trabalhando mais. Acho que é isso, lida-se a trabalhar para continuar lá, que é o que eu tenho tentado fazer. As provas que faço é para continuar sempre, para tentar continuar sempre no topo. E é mais difícil, pronto, isto é uma comparação que por norma temos esse hábito de fazer, é mais difícil lá chegar ou permanecer nesse topo? Eu acho que é permanecer. É permanecer. Penso que sim, porque é uma coisa que é um jogo ali de pontos, 5 pontos podem passar à frente e é importante a consistência nos resultados para se manter lá, porque se calhar depois do Campeonato do Mundo que eu fiz foi fácil chegar ao número 1, porque muitas passaram para séniores, foi fácil chegar ao número 1, a partir daí é que eu tive de fazer outras competições para me manter. E acho que no início nem estava no número 1. Sim. Foi para subir e agora manter. E é um cotidiano em que és o alvo a bater, não é? E nós temos sempre de lidar todos os dias com isso. Não é? Todas as outras, o segundo lugar quer ser a cabeça de série. O terceiro lugar, a número 20, a número 30, todas pensam chegar lá. E ao ocupar esse lugar, e que já está há alguns meses... Número 1 é difícil psicologicamente e saber que todos os dias tem que fazer mais do que as outras estão a fazer nos clubes delas, não é? Igor, a Sociedade Filarmónica Gualdino Paes, neste caso a secção de judo propriamente dita, tem condições, tem tido essas condições para poder acompanhar a Patrícia Sampaio no seu crescimento enquanto atleta? Sim, enquanto espaço físico, nós temos denominamos o tatami, que se insere dentro do dojo, temos um dos melhores tatamis da Associação de Santarém, inclusive fazemos muitos treinos associativos, promovidos pela AJDS, em que os vários atletas do distrito se deslocam
lá às quartas-feiras, uma por mês agora, já foram 2, e treinamos todos em conjunto. É uma coisa bonita que o judo tem, é nós não termos barreiras, não temos fronteiras e sem algum problema nos encontrarmos e treinamos todos e evoluímos todos em conjunto. Isso, obviamente, que vai auxiliar todos os clubes que nele participam, que no treino participam. Em termos físicos, é reconhecido que é um bom clube, um bom tapete de treino. De recursos humanos também, temos uma direção que nos apoia, temos recentemente a Anabela Caldeira, que é a diretora da secção de judo, também faz um trabalho fenomenal, acompanha diariamente, está sempre em cima dos acontecimentos. Às vezes falha-me uma notícia, um sorteio que saiu na hora e que ela já me enviou, e isso está a ser cumprido na íntegra, e eu agradeço muito esse background que temos, e que torna tudo mais fácil, não é? Que torna as coisas possíveis. Depois, em termos de possibilidade de treino, temos atletas que cresceram com ela, que um nível, apesar de não terem conseguido as mesmas resoluções internacionais, a nível nacional conseguimos algumas medalhas, temos campeões nacionais, tínhamos pratas e bronzes nacionais, temos com alguma assiduidade a busca do pódio nacional, e ela cresceu com isso, cresceu com esses atletas que a certo ponto também trabalhavam já um pouco para ela, porque eles começam a entrar de férias e é quando ela começa a fazer o pico de forma, a entrar nas competições europeias e mundiais, e eles têm essa amizade, esse espírito de sacrifício de estar presente para ela, de a ajudar a evoluir, e nisso não podemos queixar. Temos o Bruno Caldeira, o Daniel Damasio, o Pedro Antunes, o João Oliveira, temos N atletas que dão com todo o gosto o corpo ao manifesto e que ajudam a conseguir chegar ao topo. Quantos atletas, neste caso, é que formam, nesta altura, a secção da Gualda em Paz? Da Gualda em Paz temos à volta de 50 com formação. Depois temos também uma creche que andamos pré-judo, adiciona cerca de 20 pequeninos, pronto, ainda não são judocas, mas são possíveis judocas no futuro. Também temos inserido na Gualda em Paz 2 turmas da ATL, também adicionam cerca de mais 15, 20 alunos, mas pronto, federados serão à volta dos 50. E será com esse bolo que nós trabalhamos diariamente. Patrícia, eu voltava aqui àquela questão de estarmos no interior com os fatores positivos e negativos que tudo isso acarreta. Sente que para continuar a evoluir tem efetivamente que se fixar noutras paragens, ou não? Eu sinto que não, porque para começar eu sou uma pessoa muito caseira, não me imagino a voar para muito longe daqui. E sinto que não, porque eu tenho sempre em mente que o meu primeiro grande resultado, o meu resultado que me levou a ser convidada para ir para Lisboa, a ser chamada à seleção, para os séniores e assim, o meu primeiro grande resultado quando fui vice-campeã da Europa de cadetes foi inteiramente aqui. Eu treinava 2 vezes por dia aqui, eu vivia praticamente neste tapete, saía das aulas, ia para a Gualda em Paz, só chegava a casa à noite. E isso faz-me pensar que, mesmo estando aqui, é possível alcançar os resultados que eu pretendo. Porque, pronto, agora durante a semana tenho de viver em Lisboa, aproveito para fazer esses treinos federativos. Mas com os resultados que eu tenho, também consigo ser chamada várias vezes para fazer estágios internacionais. Desculpa. Portanto, eu consigo colmatar, se calhar, a falta de diversidade ou de parceiros do meu tamanho, porque isso é complicado. Sim. Raparigas, especialmente, do meu tamanho é muito complicado. Mas mesmo no país inteiro, sim. Há, se calhar, 5 espalhadas que não vêm ter aos sítios onde eu estou a treinar, é complicado. Mas eu consigo colmatar isso com estágios internacionais que eu faço. Já fiz vários este ano e dá para ter uma maior diversidade de parceiros, e aqui sinto que estou mais perto também para treinar a nível os parâmetros mais técnicos com ele, que é o meu treinador, que supostamente dá essas ordens e assim está mais perto. E também a parte do treino físico, eu sinto muita diferença quando estou a treinar aqui ou quando estou a treinar sozinha em Lisboa, que tem de ser.
Pronto, esta é a minha questão agora não assento apenas aqui em Tomar, mas à escala nacional. Sim. Dá para ser profissional de judo enquanto atleta? E agora, falando de Portugal, como é óbvio. Sim, isso é mais complicado. Eu acho que só estando assim num clube que possa pagar bastante bem e depois isso adicionando também ao que poderemos receber da Federação ou do Comitê Olímpico, isso já nos dá um bom sustento financeiro para poder viver disso. Por enquanto recebo da Federação, não é tanto, pronto, não é um ordenado exatamente, mas também para mim chega e sobra, portanto por enquanto dá para viver assim. Essas dúvidas em torno de que se dá ou não para ser profissional de judo, essas dúvidas querem dizer que a modalidade em Portugal ainda não é olhada da forma que deveria? Começa a ser. Começa a ser, e é um pouco também porque ela sente que há pessoas que estão a conseguir se calhar viver do judo. Na seleção onde ela está inserida sénior há vários a conseguirem fazer isso, e ela fica reticente porque sabe que é possível. No entanto, estamos a falar de clubes que têm futebol e que são dos dois grandes lisboetas, e torna mais execuível poder ter a capacidade de oferecer um ordenado aos atletas que são olímpicos. Todos os outros que vêm de clubes do interior, outros clubes que não tenham a mesma dimensão, que não podem proporcionar ao atleta um ordenado, podem sim, se calhar, retirar-lhe a mensalidade, porque temos atletas deste calibre que ainda, em alguns sítios, ainda pagam mensalidades do clube, ainda pagam uns 30 euros mensais, o que seja. Conseguimos tirar essa mensalidade, mas não conseguimos pagar um ordenado a um atleta. Para receber ordenados, estando a competir num mundial e a tirar medalhas mundiais, teria que ser uma coisa relevante, e isso não é possível. Conseguimos obter os melhores resultados possível e ter o apoio do COP, do Comitê Olímpico, que proporciona uma bolsa consoante o resultado obtido, e a Federação, que também proporciona esse fundo, e nós tentar conquistar os patamares que eles exigem para ter direito a isso. Obviamente estamos sempre na luta para que isso seja feito. E Patrícia, perante estes resultados, ainda não houve nenhum destes clubes que o Igor está a falar que lhe tenha tentado abrir as portas? Off the record. Claro. Já aconteceu. E não houvesse vontade então para... Não. Mas é uma convicção mesmo no futuro, essa ideia vai prevalecer, ou pronto, nunca se sabe o dia de amanhã? Nunca se sabe o dia de amanhã, não sei o que é que eu vou pensar talvez daqui a uns anos, mas é a opinião que eu tenho há muitos anos e é a que eu tenho hoje em dia também, mesmo com os resultados que já tive, é a opinião que eu continuo a ter. O Igor falava ainda há pouco da questão das mensalidades. Eu voltava então a centrar na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Quem quiser praticar judo, neste caso na Gualdim Pais, há então inerente o pagamento de uma mensalidade, é isso? Sim, são todos associados, têm que ser sócios da Gualdim Pais. A Federação exige, e bem, que seja feita o processo de defederar o aluno, tornando-se atleta de judoca. Depois há o seguro envolvido, e temos três classes de judo, de competição. Temos a formação inicial, que vai dos 4 aos 7 anos, depois temos dos 8 aos 12 e dos 13 para cima a competição mais onde começa a especialização. Claro que nos 13 e 14 ainda não é a idade apropriada, mas já chegando assim a esta idade, dos 16, 17, começa a especializar, e há uma altura em que nós sabemos que o atleta decidiu que o judo é a sua modalidade e que está com os pés bem firmes no tatami, e que é isto que quer, e quer lutar por um resultado cada vez maior. Dentro destas três classes temos atletas para abrigar qualquer entusiasta queira experimentar. Temos sempre as 2 primeiras semanas de oferta, onde poderão ir, e a partir daí é meter um kimono no corpo, e de certeza que vai gostar, que é uma modalidade que chama a atenção. Uma vez estando lá dentro é difícil chegar lá, porque nós sentimos muito ainda que acham que é um desporto perigoso, que
pode trazer danos a longo prazo e estamos muito longe disso. Há várias avaliações a serem feitas. Obviamente que o desporto de alta competição tem sempre associado algumas lesões, mas nem toda a gente vai ser desportista de alta competição. Se toda a gente corresse o risco de ser de alta competição ao entrar no judo, estávamos nós bem, não é? Portanto, há muita gente que acaba por ser um desporto de lazer e como desporto de lazer é altamente formativo para a evolução inicial da criança. Em termos físicos, desenvolve os atributos físicos na íntegra, condição aeróbia, anaeróbia, a força, a agilidade, a flexibilidade, está tudo presente no judo e treinamos isso todos os dias, portanto é muito completo. E depois a parte da psique, né? A psicológica de eles terem que ser, é um desporto de combate, provém de uma arte marcial, neste momento não podemos atribuir denominar arte marcial, porque senão não poderia estar incluído nos Jogos Olímpicos, é um desporto de combate, e tem a parte ancestral da disciplina, do rigor, da busca da perfeição, porque nós temos o Ippon, é com isso que nós ganhamos um combate, e o Ippon traduz, é a melhor tradução da busca da perfeição. Tentamos que a técnica tenha controle, tenha velocidade e seja executada como está nos livros e como é ensinada, e se isso tudo acontecer, é um momento em que nós no combate sabemos que fomos perfeitos e isso atribui-se, a esse momento perfeito atribui-se a vitória ao atleta de imediato e acho que isso depois podemos extrapolar para o dia-a-dia, não é? Nós queremos ser perfeitos na escola, queremos ser perfeitos no trabalho que executamos, queremos ser perfeitos com a família e dali saem crianças e depois mais tarde adultos que dão muito valor àquilo que fazem no dia-a-dia, não só no judo e é bonito de se ver isso, acho que... Muito bem, Patrícia, então vamos às raízes. Como é que isto, o judo, entrar no judo foi uma imposição, foi por curiosidade, como é que foi? Imposição, lá está, por boleia do irmão. Sim, foi um bocadinho isso, e eu experimentei judo antes de ficar lá até agora. Experimentei judo por volta dos 7 anos. 7 anos, pronto. Aos 7 anos experimentei, estive lá só assim uma semana mais ou menos e achei que não era para mim. Depois mais ou menos por volta dos 9, 10 comecei a ir com uma amiga, entretanto a amiga só durou uns meses, mas eu fiquei lá, fiz lá mais amigos e foi a partir daí até agora. Foi também... aqui sempre na Gualdim Paz? Sim, sempre. Também acho que por causa, eu já entrei com alguma idade e já era bastante grande, então saltei logo um cinto, foi assim mais uma motivaçãozinha extra, porque já estava um cinto à frente daquilo que devia, digamos assim. Mas depois comecei a fazer aquelas competições que eram próprias para a nossa idade e comecei a tirar umas medalhas, a ganhar uns combates. Fazia muito com a rapaza na altura, porque já era pesada. Eu já fazia isto. Fazia com rapazes e comecei a tirar assim umas medalhas e ele também continuava lá. Depois eu estava lá a treinar, também eu via ele treinar. Depois eu avançando na turma, chegou uma altura que treinávamos, que fazíamos o mesmo treino e isso tudo acho que foi fazendo continuar. Alguém da sua idade, jovem, para seguir este caminho, um caminho então ao mais alto nível competitivo, tem que abdicar de muito daquilo que um jovem faz, sair de noite, cometer excessos de alimentação, férias, e pronto, ter estas liberdades, teve que abdicar de Eu acho que não muito abdiquei disso. de quase nada, porque também já não eram coisas que eu teria hábito de fazer. Eu Está na raiz dela não gosto muito de sair, portanto não me importo de não sair. A alimentação também não gosto muito de exagerar, então também não... Claro que os cortes que nós fazemos na alimentação é diferente, sim. Às vezes temos de abdicar de comer aquilo que nós queremos porque temos de ter um peso certo para a competição. Mas de resto, pronto, as férias, mas acabamos sempre por no final da época ter um bocadinho de férias porque o corpo também não aguenta fazer anos seguidos sem ali uma semaninha ou duas para repousar. Não é na altura que toda a gente está a tirar férias, tens as tuas próprias isoladas. Não é nessa altura, é no final do período competitivo. Talvez lá para outubro. E conciliar tudo isso com os estudos, como é que é? Até agora não foi fácil, mas foi sempre possível de ter notas boas, até melhores
do que algumas pessoas que não fazem isto. Mas até uma certa idade eu estava sempre, mesmo já no judo, estava sempre no quadro de mérito. Depois, claro, começou a tornar-se um bocadinho mais difícil. No secundário eu comecei a ter mais saídas para o estrangeiro. Estava uma semana fora, depois daí a umas semanas estava outra vez uma semana fora. Mas tentava sempre apanhar a matéria com os meus colegas, também sempre todos me ajudaram nisso, e as coisas foram resultando bem. E depois, com esta parte do judo, com os resultados que eu tive, também me ajudou a entrar na faculdade que eu queria. Se calhar não consegui as notas que eu desejava para entrar naquela faculdade, mas o facto de ter estes resultados no judo dá-me um estatuto que me permitiu entrar. Portanto, e já fiz o primeiro ano da faculdade, também não foi fácil, também tive várias saídas e longas, mas... Este ano muito tempo fora. Mas foi possível, sim. Tive quase 2 semanas, às vezes, fora. E quando é que houve aquele clique em que percebeu que o judo era muito mais do que lazer? Será que houve um clique? Ou foi progressivo? Foi progressivo, porque também a dificuldade das provas e o nível em que eu estava foi aumentando progressivamente. Comecei com aquelas provas, lá está, que fazia com os rapazes. Depois já fiquei com uma idade que só fazia com raparigas. Comecei pelos campeonatos nacionais, por aquelas provas em Espanha. Depois é que comecei a ir a Taças da Europa, e acho que foi ali no meu segundo ano de cadete, talvez. Pois, na verdade, anos, acho que houve 2 cliques. ali aos 15 anos, que eu comecei a chegar a esse nível que eu queria, a fazer Taças da Europa, cheguei a fazer o Europeu, o Festival Olímpico, mas eu não chegava lá e eu parecia que trabalhava tanto e não conseguia ganhar combates. Acho que aí houve qualquer mudança, muito mais trabalho para o ano a seguir, que no ano eu estava a perder o primeiro combate e no ano a seguir eu estava a tirar uma medalha no Campeonato da Europa. Acho que esse foi o maior clique, porque a partir daí acho que tem sido constante. Claro que um atleta não consegue, ou consegue, mas não muitos conseguem, medalhar em todas as provas a que vão, mas desde essa altura acho que tem sido uma evolução constante, porque também temos apostado, ele, a Federação, temos apostado mais em mim desde esse resultado, então eu acho que tenho vindo a evoluir desde aí, gradualmente, mais uma vez. Igor, no judo também se educa? Educa. No judo também se educa, claro. Podemos ir buscar aquilo que disse um pouco atrás, que o judo tem um código moral, tem princípios base sobre os quais nos regulamos, e esse código moral adequa-se muito àquilo que nós gostamos de encontrar no nosso cotidiano, que é respeitar os direitos civis dos outros, saber aquilo que nós temos como deveres na sociedade, e o judo acho que é uma ponte para atingir essa boa vivência rodeado dos outros. Sim. Eu pergunto isto porque lá está, há esta vertente competitiva, mas depois há o outro lado da pessoa, neste caso os estudos. Faz-se questão de que o atleta, seja ele, esteja ele numa onda competitiva ou de mero lazer, faz questão de que seja procurado também a outra mérito vertente académico também. Sim, sem dúvida. Até podemos encontrar uma coisa muito interessante. Um bom atleta normalmente é um bom académico. Normalmente, na grande maioria dos casos... para as duas coisas. Porque vejamos, um atleta de alta competição tem que ser uma pessoa muito exigente consigo próprio. Tem que ser muito exigente, tem que procurar a excelência, tem que todos os dias, mesmo quando há sempre aquela ronha, aquela altura em que não nos apetece fazer as coisas, ele tem que encontrar força interior para as fazer. E lá está, ele consegue se calhar levar isso para a parte académica e acaba por conseguir o resultado também ao nível dos outros. Se calhar, como dizia a Patrícia, estão em casa sem perder, entre aspas, aquelas 4 horas diárias em que têm que estar em cima do tapete ou num ginásio. E eles conseguem dar a volta não estando essas horas em casa, porque se calhar não estão tanto tempo no computador, não estão tanto tempo no café, e são... acho que a grande diferença é que
aproveitam melhor o seu tempo, são mais produtivos, são mais eficientes, sem dúvida, e portanto sim, o judo educa na medida em que procura a excelência, e isso abrange todos os campos. A Patrícia começou aos 7. Há alguma idade mais indicada para começar? Nós atualmente estamos a começar a lecionar a partir dos 4 anos. Temos um ou outro de 3 anos que seja um pouco mais desenvolvido, nós fazemos essa seleção, mas os 4 anos é uma boa idade para introduzir a base motora, não é? Fazer as primeiras aproximações ao tapete, e o judo é um desporto de contacto, portanto hoje em dia sentimos muito, cada vez mais aumenta a distância, não é uma distância de segurança, mas aquilo em que as pessoas se sentem confortáveis. Daqui para aí temos 1,5 metro de distância, se calhar estamos confortáveis, mas se nos aproximarmos mais um pouco, com uma pessoa qualquer que seja de outra modalidade, deixa de se sentir confortável. O judo trabalha um pouco também essa aproximação, o estar à vontade em tocar nas outras pessoas, que não tem mal. E a criança, hoje em dia, também derivado do avanço tecnológico que estamos a sofrer, afasta-se um bocadinho mais da convivência humana, do toque, de ter amigos que dá a mão na rua e que corre com eles. Há pouco isso. Vejo aulas nas escolas também, estou na Raul Lopes, Carregueiros, Valcalvo nas pré-primárias, e vejo que há, em 4 anos que eu estou nessas escolas, que comecei há 4 anos, vejo uma evolução para mais distância física, menos vontade de tocar, de brincar com contacto físico. Isso é grave, não é? Eu acho que é uma parte importante do ser humano, essa convivência, e o judo oferece isso, não é? Nós temos que, no início, quando um atleta lá chega, como uma criança que ainda não é atleta, se algum dia chegar a ser, tem essa aversão um pouco aos outros, e o primeiro passo a tomar é eliminar o medo do contacto, saber pisar o tapete, o chão em que praticamos, saber estar lá, a posição que ocupa no espaço, não é? Fazemos muitos jogos de espaciais, e tudo isso, sim, que vai proporcionar uma vivência melhor ao aluno, claro. A Sociedade Filarmónica Gualdino Paes, imaginemos alguém que os pais, os filhos, alguém que queira iniciar-se nesta prática e que não tenha condições financeiras para o fazer. Pode bater à porta da Gualdino Paes? Temos neste momento alguns descontos a serem feitos a pessoas mais carenciadas. Temos também algum cuidado como é uma entidade multidisciplinar. Temos desde dança, trampolins, natação, música. É uma sociedade filarmónica, não é? Tem uma vertente musical muito forte. Nós tentamos que um desportista, quem escolha um dos 3 desportos, a natação, o judo ou os trampolins, ginástica, também se inscreva numa área artística, e para isso temos também um desconto presente. Quem queira aprender um instrumento e ser desportista ao mesmo tempo, porque não? Porque está a abranger 2 áreas muito importantes da educação, obviamente que vai ter os seus benefícios dentro da entidade, sim, que temos o cuidado e o rigor de abranger esses casos. Patrícia, tudo aquilo que já fez ao nível competitivo, já teve o reconhecimento de que estava à espera, uma vez que representa um clube, representa uma cidade, um concelho, uma região, o país, já teve o reconhecimento nomeadamente das entidades que têm por norma, e nós vermos nas televisões e nos outros órgãos de comunicação social, quando há alguém que tem uma prestação digna de registro no campo desportivo, essa pessoa é homenageada. No que diz respeito à Patrícia, já teve o reconhecimento de que estava à espera? Eu acho que sim, mas sinceramente eu sou uma pessoa que não liga muito a essa parte do reconhecimento. Eu faço mais por mim, para o meu próprio reconhecimento ou para o reconhecimento dele. Sempre foi assim. Não ligo muito a essa parte, mas eu acho que sim, que sou reconhecida, que já... Às vezes os meus amigos mandam-me as fotos de aparecer na televisão ou no jornal daqui da cidade, especialmente apareço bastante. Eu acho que sim. Quais é que são os objetivos para o futuro? Para um futuro próximo
é daqui a um mês o Campeonato da Europa de Júniores, do meu escalão, e daqui a 2 meses o Campeonato do Mundo. Os objetivos Júniores são... e séniores, não é? Sim, o Campeonato do No Mundo. Mundial séniores. também há séniores agora. Sim. O objetivo é o topo. O objetivo é o topo. O objetivo é sempre o topo, mas nessas, especialmente, é pelo menos uma medalha, que já fiz 2 campeonatos da Europa de Júniores e ainda não consegui medalha. E fui sempre com confiança em mim, com esperança que aí sim as expectativas estavam mais altas do que foi realmente o resultado. Especialmente no ano passado, como eu disse há bocado, que ia com bastante confiança. Não confiança no sentido de confiança a mais, mas ia confiante. Tinha feito uma boa época, ia confiante. E depois, claro que todos os judocas têm o seu... todos os atletas têm os seus maus dias. Sim, tivemos algumas épocas atípicas, não é? No ano em que ela foi vice-campeã da Europa de cadetes, foi o ano em que não houve Mundial, porque não foi coincidiu com os Jogos Olímpicos, se não me engano. E nós sentimos nesse ano, estávamos a subir exponencialmente e chegámos a conquistar várias medalhas nas taças da Europa, que antecedem o europeu, o Campeonato da Europa, e chegámos lá e disputámos a final com uma atleta que conhecíamos muito bem, que trabalhámos para lhe vencer. Depois acabou por não acontecer, mas foi ali uma coisa muito tenue, uma linha que podia ter sido para o nosso lado. E vimos que, ok, se calhar há a possibilidade disto ainda subir um pouco mais. Infelizmente nesse ano, que foi onde ela subiu mais, não houve Mundial. Eu julgo que estaríamos também no topo nessa altura. E o primeiro ano júnior, o ano passado, em que infelizmente correu mal o Campeonato da Europa, não foi nenhum erro, simplesmente não conseguiu atingir o objetivo, e depois chegou ao Mundial e fez medalha. Portanto, funcionou um bocadinho inversamente. Agora, esperemos que seja bom nos dois, não é? Que é isso que queremos. Eu voltava à parte do reconhecimento e para enquadrar esta minha questão nesta seguinte lógica. Temos sempre, infelizmente comparamos sempre qualquer modalidade, seja ela qual for, com o futebol, onde, pronto, os jogadores só se têm que preocupar em jogar. Neste caso concreto no judo, a Patrícia, para ir a este tipo de competições internacionais, não vou ao ponto de dizer que paga do próprio bolso, mas tem os apoios necessários. É assim, para mim, eu sinto, em termos de apoio, já existe um carinho especial, só que um atleta não vive do carinho, não é? Nós precisamos de um apoio mais substancial por vezes, que é, podemos dizer assim, que é assim que funciona, não é? Nós precisamos de dinheiro para algumas deslocações. Claro. Ela felizmente atingiu um patamar em que a seleção suporta grande parte dos custos. Ela tem que suportar apenas a ida de comboio daqui para Lisboa para apanhar o avião, ou depois do táxi para ir ao aeroporto, as deslocações constantes a tomar para ter um treino técnico comigo, para corrigir alguma situação que tenha sido vista. Depois, durante o fim de semana, também temos tempo para trabalhar isso, que ela está sempre cá. Mas para chegar onde ela está, houve muito investimento dos pais, meu também, dela, porque são feitas aquelas provas de apuramento. Ainda não somos da seleção nacional, portanto ainda não há qualquer custo suportado pela seleção. O clube ajuda no que pode, que eu sei que eles fazem todos os possíveis, mas também não é possível suportar tudo, porque há várias modalidades e todas elas precisam da sua gestão. Temos as Supercopas de Espanha, nós temos uma relação direta com a Espanha nas provas internacionais e começamos sempre a nossa preparação internacional com as Supercopas de Espanha. Eles têm uma organização exemplar. A organização exemplar, a nossa julgo ser um bocadinho melhor em termos de organização de provas, mas eles têm mais e mais assiduamente e com mais atletas a participar. Então nós sabemos que vamos a uma prova dessas e ela, por exemplo, na categoria dela encontra se calhar 20 miúdas fortes e com as quais se pode bater. Meninas, raparigas, não miúdas. E começamos sempre por aí. E essas deslocações, obviamente, que
ascendem aos 200 euros de cada vez e temos de fazer 4, 5 por ano e campeonatos nacionais, o clube tem que se deslocar com a carrinha, neste momento, tirando ela, todos os outros estão a pagar para fazer as provas, temos medalhados nacionais, estão na seleção, temos um medalhado de bronze agora, mas o escalão mais jovem, para ir às provas como é C, como é bronze, tem que ir aos estágios para que é convocado, mas tem que ir a pagar, por exemplo, a deslocação é toda do bolso dos pais. E é esse tipo de apoio que nós, para além do carinho, começamos a precisar com mais assiduidade, obviamente. Muito bem, e agora, Patrícia, já estamos então na reta final deste ERT Desportivo. Eu agora não vos vou condicionar com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer, que queiram acrescentar. Começo pela Patrícia. Agradecimentos? Não sei. Eu acho que fomos muito bem recebidos. Foi uma conversa que fluiu com muita naturalidade e por isso agradecemos do fundo do coração podemos estar aqui a falar consigo. E para os nossos ouvintes, dizer que à população que temos um carinho por eles e que nos vamos manter aqui por mais algum tempo, a dar alegrias, resultados, tentar que o nome da cidade seja levada como está a ser aos 4 cantos do mundo. Patrícia esteve no Japão recentemente, é um país que nós admiramos muito, não só por ser a origem do judo, mas por ter ideais com os quais nos identificamos, e Tomar esteve lá. Portanto, Tomar esteve lá, e acho que isso é relevante, não é? E pedir que tirem um pouco do seu dia para nos apoiar, ou não tirem, mas estejam presentes com a alma, quando nós precisamos de alguma coisa, simplesmente abram a porta e tornem, às vezes, as coisas, tornem possíveis, facilitando o processo, por vezes, não tentem dificultar, não acontece muito, mas por vezes há situações em que podia ser mais simplificado. De resto, somos acarinhados, temos tudo bom para dizer que gostamos muito da cidade de Jardim, muito bonita. Quando recebemos cá alguém, gostam muito do nosso clube, gostam muito da nossa cidade, é sempre bom recebê-los cá e temos muito orgulho em ter este espaço para receber pessoas, como teve há pouco tempo, uma organização da Associação de Santarém, na qual incluímos o Tiago Camilo, veio cá medalhado olímpico, e como ele, teremos mais, se calhar melhores, e tivemos no passado, e é uma cidade com 3 clubes de judo, e isso é relevante, né? É uma cidade que aposta no judo, tem que apostar para isso existir neste momento, e só podemos agradecer por isso, né? Muito bem. Que tenhamos mais atletas para mais Patrícias surgirem. Exatamente. Patrícia, alguma coisa a dizer? Não, acho que ele disse. Muito bem. Eu agradeço a ambos então terem estado connosco. Obrigado. Votos de sucesso, que tudo vos corra bem, como tem corrido então até agora. Obrigado. Muito obrigado então pela vossa presença. Assim finalizamos mais esta edição de ERT Desportivo. Já sabe, vamos estar de volta numa próxima edição. Fique bem, fique com ERT.